E no ar, começando mais um BaiCast, o podcast da Baicon, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. Ninguém melhor para falar desse assunto do que os nossos próprios sócios, que é essa casa renomada que é a Araújo Fontes. E aqui nós trazemos um grande integrante desse ecossistema como a Araújo Fontes como um todo, que inclui aí outras verticais, que tem uma experiência vasta no comercial, dentro do setor financeiro, M&A, com estratégias, vai compartilhar aqui com a gente essa visão. Seja muito bem-vindo, viu, Toninho, ao nosso BaiCast. Obrigado, uma honra estar aqui com você e dividir um pouquinho do nosso saber e conhecer um pouquinho do que vocês querem fazer. E vocês vão ver, pessoal, como que ele é especial, porque ele trabalhou muito tempo na própria instituição financeira tradicional, atrás de bancos grandes, e hoje ele está do outro lado da mesa, assessorando empresas, fazendo com que os empresários se questionem mais se aquele é o movimento mais correto, qual o movimento mais estratégico para aquele momento. E é onde, Toninho, que a gente quer extrair muito agora esse seu conhecimento, né? De, durante muito tempo, estar ali em bancos grandes, com uma alçada grande também nesse Sim. assunto, e agora olhando o empresário de uma outra forma, como a assessoria que nós aí podemos prestar. Perfeito. Rafaela, de fato, a jornada ela é muito parecida, estando do lado do banco, ou agora na área de assessoria pela Araújo Fontes. Assim, a gente percebe que as dores, as carências, as deficiências, os espaços a serem ocupados e melhorados são basicamente os mesmos espaços. Só que muitas vezes, estando do lado do banco, a gente tinha uma visão de defender unicamente aquela instituição no melhor interesse dela e, eventualmente, desprestigiando a solução do todo. Às vezes o banco não tem apetite, não tinha coragem de fazer o crédito todo e o cliente ficava sem atendimento. O nosso papel do lado da assessoria é exatamente apoiar o cliente na obtenção desse objetivo, seja com um ou com N financiadores. Então é muito gratificante continuar militando nessa área, né, podendo ajudar, apoiar as empresas, os empreendedores a alcançarem seus objetivos, gerar renda, gerar receita, emprego, circular o dinheiro, fazer a riqueza realmente prosperar no país. E isso traz muita, digamos, dignidade para o nosso papel, porque a gente vê essas coisas acontecendo e faz o Brasil girar. Então, é muito importante. Exatamente. E você traz um ponto muito importante, Toninho. Quanto melhor aquele ecossistema estiver, quanto mais bem preparadas as empresas estão, você vai ter mais qualificação de funcionários ganhando mais, que vão consumir mais, que vão morar melhor, que vão ter escolas melhores, e o todo começa a prosperar. Acho que é uma coisa muito importante do nosso papel como social, né? Por mais que a gente trabalhe sempre com dinheiro, equity, financiamento, mas no fundo, o impacto é muito mais profundo poderoso do que a gente consegue imaginar. Você toca num ponto muito importante, né? Eu nunca estive na minha atuação como banqueiro e agora como assessor de confiança na Araújo Fontes, numa posição de olhar só o negócio, olhar só a transação. É muito mais do que isso, né? Ao negar um crédito, qual que é o impacto disso? Quantos empregos eu deixo de gerar, quanta receita eu deixo de circular, quantos impostos, quanto impacto social, quanta dignidade no fim da cadeia a gente consegue impactar. E ao aprovar, quanto que isso reverbera nessas várias cadeias, fornecedores, entes públicos, o próprio cliente, os planos de expansão. Então, a engrenagem é muito ampla, né? Ela tem um desdobramento, um alcance muito amplo. Então, quando a gente se aplica a ajudar um cliente na busca por um crédito novo, na busca pela ampliação do seu negócio, eventualmente no reposicionamento de uma dívida que já não faz mais sentido em termos de prazo ou de custo para o momento atual, nós estamos, no fim das contas, impactando a sociedade de uma maneira muito grandiosa. Então, tem um poder muito grande e uma responsabilidade que a gente carrega em todas as nossas condições de fazer o melhor possível para as partes, levando isso até o final, até o êxito. É muito gratificante. Exatamente. E realiza a gente. E muito importante, né, Toninho? A Araújo Fontes, né, até para a gente lembrar do nosso ecossistema, trabalha com operações médias, grandes e grandes empresas. Sim.
E mesmo assim você traz um ponto muito importante, que é a consciência que o empresário tem que ter, a tomada de decisão, se eu vou captar um crédito de 30 milhões para eu fazer a expansão de uma nova unidade, de um galpão. Esse mesmo problema é visto pela Baico, porém, com empresários de pequeno e médio porte. Sim. E nós temos agora a nossa mais nova recente aquisição, que é a plataforma do Meu Biz, que trata o micro e pequeno. Perfeito. Que é aquele, o pequenininho mesmo, que fatura ali os seus 50, 60 mil, mas que juntos, olha o que a gente está conseguindo impactar com o ecossistema que a gente está criando. E um ponto que você trouxe, Toninho, muito importante foi, o assessor ele tem que ter muito esse entendimento, né, sobre o para que é esse movimento estratégico, que pode ser o M&A ou pode ser assessoria estratégica através da dívida. Eu queria que você traduzisse aí numa visão, né, que você tem sobre a diferença primeiro dessa movimentação do M&A e depois da dívida, onde e quando utilizar cada uma das duas possibilidades. Bom ponto. Como tudo na vida, né? Você tem ciclos. As empresas, elas vivem ciclos. Muitas vezes ciclos positivos, ciclos negativos, ciclos de estabilidade. E é natural dos negócios. Um país que tem uma força em commodities como o Brasil, via de regra, tem negócios que estão mais ou menos suscetíveis a ciclos. E o empresário, ele não é empresário 100 anos, ele é empresário por um ciclo. Ele talvez não tenha na cabeça dele que ele vai fundar a empresa e vai perpetuar isso para filhos e netos. Muitas vezes a ideia dele é construir um negócio, alcançar a maturidade, realizar alguma coisa e encerrar aquele ciclo e deixar os filhos tocarem os seus próprios destinos. Então, quando você fala de oportunidade de vender ou de tomar dívida, a gente acaba encarando isso com esse olhar cíclico, porque, via de regra, o momento da empresa pode pedir uma dívida nova, pode pedir uma decisão de admitir um sócio, falta capital, mas o capital de terceiro bancário é muito oneroso para aquele segmento. Então a gente ajuda o empresário, adiante dos obstáculos e dos desafios que ele está enfrentando, a conceber qual será o movimento mais adequado. Se o custo da dívida cabe naquilo que o negócio gera, se o tempo de devolução daquele investimento é condizente com o que o mercado pratica, e a gente vai modelando isso até falar não para o cliente. Falar, olha, esse plano que você tem não é execuível num prazo razoável. Provavelmente vai dar ruim aqui, você não vai conseguir levar isso a cabo. E muitas vezes nessas conversas em que a gente está apoiando o empresário na escolha de um caminho que vai usar um capital de terceiros, ele se põe a refletir se ele poderia ou deveria ser dono de 100% do negócio ou poderia ter uma realização de venda parcial ou total do negócio, botar o dinheiro no bolso e empreender de outras formas. Então, problemas como sucessão familiar, problemas como saúde dos sócios, problemas como alta tributação, desengajamento, influências várias podem levar o empresário que nunca pensou em realizar a venda ou a compra de um novo negócio a refletir sobre isso. Então, não é incomum a gente abordar um empresário com um viés de dívida e acabar construindo algum tema que leva ao M&A. Então a gente tem que estar preparado para entender o momento, ajudar o cliente nessa jornada e encontrar a melhor hora de fazer cada uma das escolhas. Eu acho que essa é a lógica. E foi assim um excelente ponto que você trouxe, porque é muito estratégico, né? Então a gente não está simplesmente definindo qual vai ser a esteira de produtos ou serviços daquele ano, mas algo que vai mudar totalmente a continuidade da empresa, né? Por mais 5 ou 50 anos, dependendo de um movimento que foi feito hoje. E um ponto muito curioso que você traz é, se tratando de uma das maiores casas hoje de investimentos independentes do país, que é a Araújo Fontes, com grandes cases de movimentação, né, M&As que ultrapassam ali 8 dígitos, né, coisas de 100 milhões mais, dívidas também muito volumosas. E quando você fala de educar esse cliente, isso para a gente é tão também importante ouvir, porque como a gente está em uma camada abaixo, um degrau abaixo, né, da visão econômica como empresas, a gente pensa, será que é uma dor nossa? Mas não, é algo que o mercado precisa se conscientizar,
em relação a outros países que são Perfeito. não só mais maduros, né, em questão política, mas em questão econômica. Sem Então, dúvida. tudo isso vai acompanhando aí essa evolução, né? Quantas empresas que faturam 1 bilhão, que está na mão de uma família, a família fica, mas e aí? O que eu faço, né? Sim. E a dor é a mesma. Então, isso para a gente é muito também gratificante ouvir que nos primos mais ricos, a dor também. Eu poderia completar isso que você está dizendo com um testemunho de 30 anos, né, nesse mercado financeiro. A gestão é, digamos, a mola mestra para as coisas caminharem bem ou menos bem, vamos dizer assim, porque tem muitos negócios que são muito mal cuidados, mas eles são tão bons em si mesmos que mesmo com esses desmandos, essa falta de gestão, de organização, a coisa vai andando. Então, o que eu tenho visto nesses anos todos, Rafaela, é que se investirmos em gestão, em qualidade de informação, em pessoas certas, nos cargos certos, a chance disso se perpetuar e perpetuar bem é muito grande. Quando você tem uma combinação de fatores em que se negligencia a gestão, se paga pouco e se recebe pouco, não se planeja, muitas vezes a empresa se vê diante de algum cenário que ela está jogando o dinheiro fora em impostos, às vezes indevidos, em tributação de operação de crédito, ou mesmo no custo de acesso dessas linhas. Então, se eu pudesse sintetizar, né, num cenário olhando positivamente como que as coisas podem dar mais certo, essa combinação de fatores, e às vezes a empresa não tem essa estrutura para ter um CFO ou pagar um salário de mercado, mas ela precisa contar com alguém que a assessore de forma competente, com uma relação de confiança e de forma que o mercado possa enxergar naquela assessoria especializada alguém que dê credibilidade ao que está sendo proposto ou defendido. Perfeito. Seja no viés da dívida ou no viés do M&A. Deve ser muito ruim você estar diante de uma oferta ou de uma demanda, seja na ponta tomadora ou financiadora, você está na ponta, na oferta ou na demanda, sendo defendido por alguém que tem uma reputação ruim, que se envolve em casos ultra-ortodoxos. Então, o posicionamento... O próprio empresário tentando se vender ou defender num comitê de crédito. Às vezes ele não é o interlocutor mais qualificado para fazer aquilo. Ele sabe fazer o negócio, ele sabe tocar a operação, mas a interlocução com um agente de crédito, com um financiador, com um sócio, com um fundo, seja qual for o ente, requer um diálogo, uma construção mais qualificada. E eu vejo muito espaço nas pequenas, nas micros, nas médias e nas grandes ainda por se ocupar com esse tipo de qualificação. Diria para você que a gente conta nos dedos das mãos e sobram dedos as empresas que realmente praticam os critérios de governança, de controle, de forma muito apurada. Tem muito espaço para ser ocupado e o nosso papel como educadores, como catalisadores dessas melhorias, eu acho de suma importância. Então, tem muito espaço para nós ocuparmos, tá? E isso que você traz é muito importante, porque a gente começa então a perceber, na sua primeira fala, unindo agora com esse movimento, que por o mercado ser cíclico, pela necessidade de alta informação que o empresário tem que ter, indiferente do tamanho dele, de qual é o posicionamento que ele esteja, o quão importante é ter esse assessor para falar. Agora é hora de tomar crédito, agora é hora de vender a empresa. Agora é hora de tomar... Porque o que a gente percebe? Time. Né? As pessoas querem fazer coisas, muitas das vezes, no tempo errado. E, às vezes, esse momento está muito propenso para você realizar um equity da sua empresa, vender um pedaço dela, e você está ali com aquela visão criada, né? Talvez por uma pessoa com pouco conhecimento dessa diferença, e que está ali falando para você construir uma alavancagem financeira nos juros que a gente sabe que está alto, e é onde que o empresário começa ali a perder competitividade. Sem dúvida. Tempo, estrangula a caixa, todos esses fatores, né, que podem parecer agora inocentes, lá na frente se tornam atitudes inconsequentes que a empresa pode deixar de existir. E tem dinheiro na mesa, né? Como você já comentou, esses ciclos eles vão acontecer sempre, é assim em muitos setores, em muitas áreas de negócio. O que a gente prega como assessor é que a empresa não precisa
conceber que hoje eu vou para a empresa e vou trabalhar a venda da companhia, ou hoje eu vou para a empresa e vou tomar uma dívida. Eu tenho que me preparar. O que nós dialogamos e falamos com os empresários diuturnamente é que a empresa precisa estar preparada para, diante da oportunidade ou do risco, tomar a melhor decisão. Quando você negligencia certos controles, certos investimentos numa integração de sistema, num software de gestão, numa pessoa qualificada para uma função-chave, na qualificação do teu time, na baixa do turnover, e N outras variáveis, você eventualmente está deixando de estar preparado para ter a melhor discussão. Se a transação vai acontecer, se eu vou tomar a dívida ou não, se eu vou comprar o concorrente ou não, se eu vou vender parte ou toda a minha empresa, é uma outra situação. Ela pode acontecer ou não, mas a gente acredita e preceitua isso em todas as interações que a gente tem, que o cliente tem a obrigação de buscar estar preparado para, no momento dessa discussão, de forma muito madura e consciente, tomar a melhor decisão. Faço ou não faço, faço por isso ou não faço por aquilo. E nós, como assessores, que temos um posicionamento de não sermos transacionais, né, de pegar um mandato e tentar realizar o mandato a qualquer custo. Não, a gente quer fazer o melhor negócio para o ciclo do pensamento dos sócios, para o ciclo que a empresa escolheu, para aquela janela que ela escolheu definir ali aquele movimento. A gente quer fazer o melhor negócio dentro daquela janela. Se esse negócio não for o melhor na nossa visão, nós, como assessores de confiança, temos a obrigação, e o posicionamento é um valor em si mesmo que a gente carrega, de dizer para o cliente, olha, não achamos que esse é o melhor momento. E o cliente soberanamente vai decidir se faz ou não faz. Então, todo esse preparo tem mostrado, historicamente, pelo que eu já mergulhei nos mais de 300 casos bem-sucedidos de assessoria financeira e de assessoria estratégica na Araújo Fontes, que ter essa preparação, contar com gente qualificada, em todas as áreas de negócio que permeiam ali o seu macrosistema, fazem muita diferença no momento de tomar uma decisão e realizar um movimento qualquer que seja, estratégico ou financeiro. Exatamente, Toninho. Você traz, assim, pontos de reflexão, pontos até de um nível de profundidade consciente, né, que o empresário tem que ter, que é isso, cara, quantas empresas você já vendeu? Você é excelente no seu negócio, mas é outra esfera tudo isso que a gente vai tratar. Um comunicado com o mercado da forma errônea pode prejudicar o seu negócio. Uma ida ao banco sem estar preparado pode fazer com que você aumente sua taxa de juros em 0,3%. Isso em 48 meses dá quanto de, entre aspas, dinheiro na mesa que ficou por algo que não foi pensado, não foi trabalhado. E é muito isso, né? Eu acho que o empresário ele tem que entender que o mundo hoje está cada vez com ciclos menores. Antes a gente falava que os ciclos duravam 10 anos, passou para 5, agora é anual. A cada ano a gente tem que revisitar o que nós temos, o que queremos e como que o mercado nos observa para que a decisão seja feita no momento certo. Então é um ponto muito importante essa sua ponderação para a gente aprimorar e afiar ainda mais a consciência do empresário que nos ouve. Sem dúvida. Eu posso te exemplificar com coisas tangíveis, né, que eu já vi e já experimentei. Em alguns momentos, você tem determinados setores com alguns players, alguns grupos se lançando como consolidadores. Então, eles vão às compras. E dado o interesse do grupo em fazer a aquisição em determinada área, muitas vezes aquele ativo que está disponível ali é um ativo estratégico, é o cavalo da vez. Se ele não for comprado por aquele grupo A, ele pode cair nas mãos de um grupo concorrente. Então nós já vimos transações a 25, 30 vezes o EBITDA em alguns setores, em alguns momentos. Sim. Né? E isso muitas vezes, e na maior parte das vezes, conversa também, se a empresa é listada, com aquela percepção que o mercado tem das ações. Então, em alguns momentos, empresas vão para o IPO e se valorizam 30, 40, 50, 80 vezes o lucro. Né? Talvez seja uma oportunidade única, porque não é sustentável pensar que um negócio vale 80 vezes o lucro o tempo todo, né? Exatamente, fica então, impagável, né? Poxa, qual é o pecado de alguém que nunca pensou em vender o seu negócio estar preparado para, num momento em que essa janela positiva acontecer, ser abordado por algum interessado ou ao contrário? Fala, eu não estou à venda, mas eu gostaria de testar o interesse de algum grande grupo no meu negócio.
E numa situação dessa, você fazer uma antecipação de lucro de 20, 25, 30 vezes ou mais é algo quase que impensável. Então, o preço do negócio, o valor da transação em si, chega a ser muito tentador, a ponto de quem nunca pensou em se desfazer de um negócio, considerar desfazer para criar uma outra iniciativa negocial. Então, ou mudar o ciclo. Mudar o ciclo, virar uma chave, realizar projetos de vida, enfim, focar em outras coisas, ir para o terceiro setor, fazer iniciativas beneméritas, doar parte da fortuna. O que tem de pecado nisso? A gente não sabe o que está na cabeça das pessoas e o futuro, ele muda. A gente não tem uma coisa rígida o tempo todo por conta de várias coisas que eu já comentei, né? Você tem um problema, às vezes, de sucessão, você tem um problema com um sócio que era seu braço direito, você tem um problema de adoecimento, você tem problemas de ordem tributária que podem mudar a lógica do seu negócio e tornar aquilo menos atraente do que já foi. Então, acho que faz parte, como maturidade empresarial, de nós, como assessores, sempre levarmos essas provocações a quem quer que seja. E a verdade por si só, a transação por si só vai acontecer se ela for realmente uma coisa que faça sentido para todas as partes. Mas é preciso estar preparado. Eu volto a bater nessa tecla. A gente tem um espaço para ocupar no sentido de qualificar, de despertar a atenção do empresariado para esse tipo de oportunidade, seja em que viés for, de dívida, de M&A, projetos de expansão, compra de concorrente, qual for o tema, lançamento de um novo produto, é preciso ter muita cabeça aberta, muito preparo e ter interlocução com gente que conhece do negócio e pode aportar com isenção na figura de um conselheiro informal, se não houver condição de ter um conselho formalmente formatado, mas é preciso buscar qualificação fora do negócio. Não dá para imaginar um negócio que é concebido por um único sócio, que é tocado por um único sócio, que é centralizador, que faz tudo em si só. Provavelmente tem muita coisa ficando pelo caminho. Então, a gente acredita que as empresas que têm ambição de pequenas serem médias, de médias serem grandes, de micros serem pequenas, elas precisam incorporar todas essas melhores práticas e contar o tempo todo com gente qualificada para aperfeiçoar processos, organograma, fluxos e tudo mais, tá? Exatamente, Toninho. E você fala de um ponto assim fundamental. Indiferente de onde você está, tendo ali esse caminho das pedras que pode ser trazido por um assessor, guardadas as proporções sobre aquilo que você vai ter condição de absorver, é algo que em toda a sua jornada é necessário a gente ir colocando isso, né? Um ponto que você traz também que é um risco muito grande, a donodependência, onde que o cliente, então, ele acha, né, aquele ego de alguns empresários de eu sou tudo, eu sou o que vende, eu sou o que produz, eu que inventei, eu que faço a folha de pagamento, e não só em empresas pequenas, mas em empresas que já são robustas. Isso é ruim porque, além dele ter perdido talvez o time dessas novas estratégias de gestão que são criadas hoje para a gente ramificar em organogramas melhores, né, em squads de pessoas ali mais estruturados, quando ele for pensar numa venda, como que a gente vende uma pessoa? Então é algo que para ele também é ruim. Então ele fica nessa mentalidade fixa, entendendo que o mundo cada vez mais está com mentalidades abertas, mutáveis, pensávamos que esse ia ser o caminho, tá tudo certo se a gente voltar. Então, é acompanhar o ritmo do próprio mercado para que a empresa consiga entregar aquele resultado esperado. Perfeito. Essa autossuficiência não é pecado, né? Tem muita gente que se fez sozinho e consegue tocar seu negócio, mas no fim das contas, Rafa, quando alguém se aproxima para avaliar esse negócio e tem essa sócio-dependência, essa dono-dependência, isso acaba por desvalorizar o negócio, né? Acaba por, muitas vezes, tirar o interesse de perpetuar aquele negócio. E o meu pensamento, como eu te disse no início, ele sempre extrapolou essa fronteira do negócio em si, do faturamento pelo faturamento, ver o alcance disso em termos de país, né? Nós temos, com essa qualificação, com essa assessoria de qualidade, com a informação qualitativa, com mais dinâmica, relatórios que se transformam em informação para decisão, a gente tem o poder de, ao longo do tempo, diminuir a mortalidade das empresas.
na medida em que você vai fortalecendo a cultura empresarial para ter os olhos, a cabeça aberta, para olhar esse negócio como um conjunto de pessoas, um conjunto de coisas, um conjunto de iniciativas que dão liga e fortalecem a empresa, perpetuam a empresa. Então, é muito ruim você pegar as estatísticas e ver que 50% das empresas morrem com X meses, 80% com tantos meses, e, eventualmente, com um pouco mais de qualificação, e eu reconheço que tem muitas entidades sérias que prestam um serviço muito bacana, eu poderia citar o Sebrae e N outras aqui que qualificam e ajudam o empreendedor a não cair nas armadilhas, né, dos ciclos, dos fluxos, mas isso ainda se mostra insuficiente. Então, o poder de educar, o poder de qualificar, o poder de gerar conhecimento, de transmitir conhecimento, tem, no fim das contas, um papel muito relevante em tentar perpetuar as iniciativas empresariais, em estender a sobrevida dessas empresas e fazer com que o país tenha centenas de empresas centenárias, e não umas poucas que a gente conta nos dedos das mãos. Então, pode parecer um sonho, pode parecer utopia, mas é mais ou menos assim que eu vejo as coisas, é com essa mentalidade que eu tento manter as minhas interações, e a Araújo Fontes tem me proporcionado discussões muito bacanas, valiosas, realidades as mais diversas em todos os setores da economia no Brasil inteiro, e a gente poder, de certa forma, com muita humildade, se juntar ao empreendedor, dar as mãos, somar esforços para tentar melhorar os processos, fazer recomendações que podem ser seguidas no médio e longo prazo, que vão trazer benefícios muito qualitativos para as operações, gerar ferramentas de controle. Eu talvez não tenha comentado aqui, mas a dor que a gente mais percebe está na negligência do fluxo de caixa, né? O empresário, ele muitas vezes deixa o caixa como um ente secundário no negócio. E num país cheio de variáveis, com taxas de juros altas, com uma carga tributária complexa, com um mercado consumidor potencialíssimo, é um pecado descuidar do caixa. Muitas empresas têm dificuldade ou transferem muita riqueza da sua geração para terceiros financiadores por falta de cuidado com o caixa. Então, é um mantra que a gente tem sempre levado nas discussões. O caixa é um negócio inadiável, inarredável, não pode ser negligenciado, não pode ser retardado. Então, ter um cuidado e um olhar sobre a gestão de caixa é o primeiro passo para ter condição de tomar boas decisões. Sem cuidar do caixa, muitas vezes as decisões são as que estão à mesa. O empresário tem que abraçar o que vem à mesa, tem que tomar a primeira decisão que aparece, tem que aceitar a primeira condição que aparece, e ele perde a condição de construir melhores oportunidades para o negócio. Então, vemos muitos casos de insucesso por conta dessa demora em constatar, em valorizar a gestão do caixa como sendo aquela que é a primeira pedra, a primeira linha de defesa que todo negócio precisa ter. Então, enfatizaria isso. E um ponto importante que você traz aqui, que assim, sem dúvida nenhuma, você foi extremamente feliz e assertivo, que é a armadilha. A armadilha, ela não só está no financiamento errado que você pega, ou no M&A que você acredita que vai ser bem sucedido, sendo que ele já começou errado porque não houve preparação e você está tentando vender algo que é extremamente complexo, mas também na sua própria gestão. Então é aquela armadilha boba do ego, da vaidade, não só do empresário como tudo, mas métricas de faturamento que não levam a nada e que volta nesse segundo ponto, que é o próprio caixa. O que adianta eu faturar muito se eu não tenho margem, se eu não tenho eficiência, se eu não estou olhando para, de fato, o que vai ser a minha mola propulsora de crescimento, que é o caixa. É mostrar para o banco que eu tenho um caixa bom, que eu consigo pagar minhas contas, mas que por decisão eu quero pegar um empréstimo de terceiros para minimizar ali talvez impactos pessoais, né, apostar com o crescimento de um outro, né, com essa visão de juros. E também com caixa que você consegue ter rebítidas melhores, resultados melhores, fluxos de caixa de avaliação de empresa bem mais robusto, e é uma consequência, né, que
o somatório faz com que o sucesso fique mais perto. Sem dúvida. Nessa estrutura. Achei muito importante você trazer isso, porque é muito isso, né? O empresário, ele fica talvez muito focado no tempo da operação dele e esquece que o mercado tem o seu próprio tempo. Eu acho que a gente podia até abrir essa vertical agora para falar de time, né? Hoje, o que é mais importante nessa visão de assessoria estratégica, que é o que nós fazemos, Araújo Fontes com médias grandes e grandes empresas e Baico com pequenas e médias, que é mexer na estratégia de empresa, está relacionado ao tempo correto. E o tempo correto a gente só sabe com as informações abertas, as cartas na mesa, para termos insumo para tomar a decisão mais assertiva para aquele momento, para aquele tempo. Perfeito. Você toca num ponto que eu acho também muito importante, né? Ao retardar, ao adiar a adoção de medidas que são fundamentais para a gestão, o empresário, de certa forma, está se expondo a risco. Porque, às vezes, faltam opções. Eu tenho visto, Rafaela, vários casos de uma empresa que pode se financiar com 4 ou 5 bancos, mas ela não faz o dever de casa minimamente bem feito, né? A informação tem uma qualidade ruim, o tempo da informação é um tempo descasado. Nós estamos em julho e a empresa está reportando janeiro, fevereiro, ela não tem informações atuais, então está sempre muito atrasado, não investe numa contabilidade qualificada, né? E isso não é custo, isso não é custo, né? Então, uma série de pequenas coisas que vão minando, digamos assim, a forma de se construir uma imagem, a imagem de um negócio, né? E isso leva, muitas vezes, à falta de bancarização. O empresário tem projetos bons, o negócio é bacana, tem mercado, ele pode crescer mais, pode ganhar mais, pagar um terceiro por um custo de dívida e ainda sobrar uma equação interessante para ele, mas ele, ao procurar os credores, a visão está distorcida e ele precisa de 10 e arranja quem financie 5. E 5 não resolve o problema. Mas aí ele toma o crédito. Ele toma os 5 e vai buscar um outro banco. E no fim das contas, eu já me deparei com empresas, e eu acho que não tem nada errado aqui. O empresário toma as suas decisões, os seus caminhos, mas eu acho pouco concebível uma companhia ter 15, 20, 25 instituições financeiras no seu balanço. Parece que tem algo errado, né? Num mercado com uma concentração grande como o que a gente tem aqui em termos de crédito no Brasil, me parece fazer mais sentido ter menos bancos. Você ser mais forte, mais bem percebida pelos seus principais parceiros e esses te acompanharem nas suas decisões de investimento, de dívida, de crescimento. Quando você tem 10, 15, 20, 25 instituições financeiras financiando a demanda, tem alguma coisa errada. Exato. Né? O mercado não está percebendo essa empresa de forma adequada. Ou a empresa está num ritmo de tomada de dívida e crescimento que é incompatível com o que é razoável. Então, ao mencionar isso, você traz luz para um tema de que, será que ter market share é o melhor negócio para determinado setor? Será que faturar 1 bilhão, 500 milhões, 100 milhões é o que se deve perseguir? Ou ter uma empresa menor com mais lucratividade é um negócio... é uma melhor escolha. Exatamente. Né? A gente não sabe, o empresário tem as suas filosofias, os seus pontos de vista, mas eu tenho tido discussões, hoje eu tive discussões nesse sentido. Olha, a sua empresa não pode crescer 2 vezes o que ela cresceu. Você não tem balanço para dobrar de tamanho. Então você tem que fazer uma escolha. Para você crescer a 700 milhões, 1 bilhão, você vai ter que mudar a sua estrutura de capitais. Não dá para acreditar que o mercado vai financiar isso. E tem certos momentos que é isso que tem. A realidade é essa. Exatamente. Né? Mais do que isso, é tomar risco desnecessário, é eventualmente, numa equação de resultado, na última linha, entregar 70%, 80%, 85% do que se produz para pagar o terceiro financiador. Tem algo errado. Né? Se isso não for um negócio que depende de escala, talvez seja melhor ter um negócio que fatura metade para você e dividir o resultado. Mas ter um negócio ultra alavancado, ultra exposto, tomar risco de bilhão para no final ficar com 20%, 25% do que se produz de resultado e entregar 70%, 80% disso como serviço de dívida, parece um ponto a ser colocado em discussão. Né? Então, talvez em alguns momentos, em alguns negócios, seja melhor
ser uma empresa menor e mais lucrativa do que ser uma empresa maior e menos lucrativa. É uma coisa que tem que se pensar, né? Então, tem muita gente que está cega a essa realidade, que quer buscar o cheque, quer buscar o faturamento, quer buscar a meta de receita, mas deixa de olhar o mais importante, que é essa equação toda da estrutura de capitais, o custo disso e o quanto isso pode representar de risco numa situação em que muitas dessas companhias estão buscando esse faturamento, mas não estão cuidando do caixa. Então elas podem desaparecer em 60 dias. Se algo der errado numa equação desse tipo de alavancagem, não tem viradouro, não tem ancoradouro para esse negócio. Ele vai desaparecer, ele vai perecer, porque quando o primeiro credor puxar o crédito, todos os demais financiadores deixam de fomentar. E aí o castelo de cartas vai cair, né? Então é preciso ter essa consciência, essa maturidade de que as coisas têm que ser feitas sob bases sólidas, com algum nível de confiança, com um caixa que seja um pulmão capaz de permitir uma transição. Se tiver algum sufoco, e acontece, N variáveis que impactam o negócio, mas ter um caixa de transição traz a tranquilidade para se reunir com os credores, ter uma conversa franca, uma conversa aberta, com informações claras, objetivas, que permitem construir uma terceira via que leve ao reequacionamento dessa situação. Sem caixa, numa sistemática de 20, 25 financiadores, me parece assim, falta pouco para o pino ser puxado e a coisa desaparecer. Então, isso é para ser refletido. De novo, sempre naquele espectro de quanto esse negócio impacta socialmente o meu mercado, o meu município, a minha macro-região. Tem que haver uma responsabilidade social também nas decisões empresariais, porque você pode colocar um negócio que às vezes é uma cooperativa, que arregimenta centenas de pequenos produtores que estão ali umbilicalmente dependentes daquele negócio, e o desmoronamento daquela entidade tem um efeito dominó negativo, um efeito catástrofe, que até alguém resolver voltar aquele empreendimento para o eixo, recapitalizar aquilo, pode não ser mais possível. Então, todo mundo padece, todo mundo sofre, a região empobrece, e eu acho que as iniciativas empresariais necessariamente deveriam ter essa questão de governança, de responsabilidade, sempre muito presentes nas decisões. E eu vejo ainda muito espaço para evoluir nesse sentido, e a nossa assessoria tem se deparado dia e noite com muitas situações em que há espaço, oportunidade, e a gente tem ficado muito feliz e bem surpreendido, porque muitos empresários que estão admitindo a segunda geração ou a terceira geração nos negócios estão mudando a mentalidade do sócio dependente para tentarem criar negócios mais resilientes, mais bem preparados, e isso faz bem para todos. Excepcional, Toninho. E são provocações que você traz que faz com que o empresário se coloque numa posição diferente, né? Talvez de ficar reativo com relação a isso e começar a fazer perguntas mais profundas. Será que faz sentido o mesmo crescimento? E outro ponto até para a gente adicionar aqui, essa dor que você mostra, o cara que está faturando 700 milhões, é a mesma pergunta que o empresário que está faturando 10 e já quer pular para 30 tem que se fazer. Será que com 10 milhões eu tenho 20% livre? Faz sentido eu alavancar? Faz sentido eu fazer ali alguma estratégia muito arrojada, ir para 30 e ter uma margem de 5%? Que eu vou ter mais colaboradores, eu vou ter mais risco como um todo. E a gente começa então a fazer uma visão 360 muito mais até clara, né, sobre esse ponto. E só para a gente fechar esse seu exemplo que foi assim sensacional, olha como que isso é muito rico que você compartilha. O cara que, ao invés de ter um parceiro bom, como um banco, que está financiando, ou dois, que ele vai ter poder de barganha por ser uma conta alta, vai conseguir negociar juros melhor, vai concentrar garantias, né, dentro daquela estrutura. Sim. Quando ele começa a fazer atos impensados, crescer a qualquer custo, uma decisão tomada de uma forma não tão estratégica, é onde que casos comuns que nós vemos, né, no dia a dia, por ser uma assessoria que tem acesso a essas informações, o camarada que está 4%, 5% ao mês, alavancado em juros, não faz a conta no final da linha, depois não entende por que ele não dá lucro,
por que ele não gera caixa e por que o valuation dele é tão pequeno. Sem dúvida. E nós temos que ser o portador da verdade e explicar. E a verdade é dura. Exatamente. Né? E a verdade é dura, mas ela é explicável. Exatamente. O número, o contexto como um todo, ele fica tão amarrado que é mais um choque de realidade, né, que a gente precisa transmutar nesse momento do que trazer ali essa visão de estratégia que era o nosso objetivo inicial. Sem dúvida. E muitas vezes, Rafaela, o empresário tem um negócio resiliente, bem percebido, tem fluxo, o nome é bom, revolvente, e ele fatura 10 milhões, e ele sonha em faturar 30. Muitas vezes, nesse afã de chegar aos 30 milhões, ele perde o negócio. Em 2 ou 3 anos, o negócio desparafusa e entra num ciclo decadente, porque passou do ponto, né? Então, é muito difícil, é quase uma ciência, né? Você conseguir domar o ímpeto empreendedor, de botar freio no ímpeto do empreendedor, de fazer, de querer buscar. Essas coisas têm que ser feitas de forma cadenciada, organizada, planejada, porque as armadilhas são muitas. E a gente vê negócios familiares de 50 anos ou mais, às vezes sucumbindo pela falta de consciência em olhar esse negócio a mais médio e longo prazo, ou de tratar esse negócio como ele foi na sua concepção. Né? O mundo está mudando, as dinâmicas estão mudando, o perfil de consumo, o perfil de percepção, a exigência do consumidor está mudando drasticamente. Então, negócios nascem e morrem o tempo todo, é natural, mas há alguns negócios que podem sobreviver se conseguirem se reorganizar, se reprogramarem, né? Não digo nem trocar o produto, zerar o produto, fazer outro, isso faz parte também. Mas reformatar o modelo de negócio. Mas se adaptar à realidade atual. Então, Exato. Essa questão de Charles Darwin, né, de você acompanhar a evolução, ela está muito ligada aos negócios. Então, não ter essa consciência ou ser soberbo na hora de conduzir um negócio, achar que você é o melhor, você é o caso raro do seu setor, essa falta de humildade também contribui muito pouco para o melhor desfecho desses cenários. Então, de novo, eu atuo e penso dia e noite com a minha cabeça no sentido de fazer as empresas se manterem vivas, ativas, resilientes, preparadas, mas elas não podem desconsiderar um investimento em inteligência, em tecnologia, em gestão. Isso faz parte do negócio. Os negócios que nascem e ficam da mesma maneira há muito tempo, eles estão muito suscetíveis a serem atropelados, a serem engolidos, a desaparecerem. Então é preciso ter essa consciência de que investir numa consultoria, contratar uma Fundação Dom Cabral, um Instituto Áquila, um INDG, uma assessoria especializada como a Baico, Araújo Fontes e tantas outras, ter um escritório tributarista, ter um escritório que faça o PCMSO lá das pessoas, às vezes a empresa é intensiva em mão de obra. Sim. Isso tudo é muito relevante e não pode ser encarado como despesa. Tem que se ter uma relação com essas empresas que fazem parte desse sistema, desse ecossistema, como sendo entes integrantes que ajudam o negócio a se perpetuar. Eu acho que esse olhar, o negócio precisa pagar isso. Se o negócio não tiver condições de pagar isso, você precisa repensar o negócio. Porque pensando uma empresa no médio e longo prazo, esses pilares precisam estar juntos. Do negócio. Eles precisam estar juntos. Não dá para construir um negócio que não consegue pagar um ERP de sistema, que depende de um contador que só carimba a guia de... Exatamente. Não existe mais isso. Nós não temos mais espaço para negócios que tenham essa forma de ser tocados. Esses negócios têm dia e data para morrerem. Então, pensando em negócios que podem se perpetuar, podem escalar, podem se juntar a outros, se transformar em outros, comprar outros, a gente tem que ter, na minha humilde visão, essa consciência de que é um ecossistema, todos os entes estão interligados, todas as cadeias de fornecimento, de ente público, transporte, saúde, qualidade de vida, tudo isso está integrado. Pensar um negócio com 1 ou 2 elos fracos vai trazer fragilidade em algum momento da sua vida empresarial. Então, esse espaço tem sido o nosso espaço de debate, nosso espaço de trabalho. A gente tem encontrado muitas oportunidades, temos tido grandes interlocuções, executando mandatos os mais vários possíveis,
com pessoas que nunca pensaram em ter dívida e eram ineficientes, porque tem uma questão tributária indireta em ter um capital de terceiro no negócio e podem gerar mais valor para o empresário. Eventualmente, nunca pensaram em transacionar a sua empresa, mas consideram ouvir algum tipo de proposta. Então, os momentos são os mais distintos possíveis. Nós, como, digamos, um assessor generalista, temos que ter a condição de fazer a leitura de cenário em cada um dos clientes que a gente visita e tentar levar as melhores recomendações para cada momento, cada ciclo, cada etapa de vida dessas empresas. É basicamente isso. Excepcional, Toninho. Muito bem falado. Eu acho que você trouxe aqui de uma forma muito clara, muito objetiva, muito direta. Isso que a gente está vivendo, né? É que muitos têm resistência em entender. Os que mais estão vendo essa mudança, conseguindo adaptar a isso, são empresas até novas em questão de tempo, que já estão buscando investimento, rodadas grandes, porque entendeu que o jogo mudou. Sim. Se a gente entende isso e a gente se adapta com pessoas no lugar certo, assessores sabendo nos orientar para o tempo correto de cada decisão, né, não é o tempo que vai dizer a idade da sua empresa, mas sim a eficiência que você está trazendo. Sem dúvida. E um recado que eu talvez pudesse deixar, Rafaela, para os nossos... para a nossa audiência, né, é o seguinte: independente do momento em que o seu negócio se encontre, independente da situação que ele se encontre financeira, do ponto de vista de produto, de maturidade, de governança, converse com empresas especializadas, procure a Araújo Fontes, procure a Baico, venha se aconselhar conosco, venha nos ouvir. Se nós não tivermos dentro do nosso portfólio de soluções algo que seja aderente, que seja condizente com a sua procura, com o seu momento, nós não vamos nos furtar a ajudar vocês a encontrarem algum interlocutor qualificado para tratar a sua necessidade. Então, poxa, nós somos seres movidos à interação, nós somos seres sociais. Então, pensar as relações empresariais sem considerar as interações sociais é algo inimaginável. Tem muito valor em buscar aconselhamento, em estar num grupo empresarial, em estar numa mesa de debates com pessoas formadoras de opinião. Isso tem muito valor. Se isso não é possível, se não é a sua realidade, empresário, venha falar com quem vive isso há 20, 30 anos e que pode, de alguma maneira, contribuir. Com muita humildade, nós não temos resposta para todos os problemas, não temos vacina para todos os problemas, não conseguimos ajudar ou salvar ou reendereçar todos os negócios, porque tem, muitas vezes, infelizmente, momentos em que passou um pouco do ponto de dar o tratamento e, às vezes, pelo posicionamento estratégico que Araújo Fontes e Baico possuem, a solução para aquele tipo de dor já não é mais uma solução que está dentro do nosso escopo, pelo posicionamento estratégico que a gente tem, mas a gente não se furta a orientar, a dar recomendação. Então, tenho usado uma máxima e tenho ouvido isso também em muitas interações com clientes, né? Nesse sentido de investir nessa melhoria, nessa qualificação, na busca por governança, por controle, por planejamento, muitas vezes o empresário fala, mas isso é caro. Eu digo que caro é não ter opção. Caro é estar diante de um problema e não encontrar viradouro para esse problema, não encontrar horizonte endereçável para esse problema. Então, não retarde isso. Procure ajuda. É como no tratamento de saúde, a pessoa vem sentindo, o corpo fala conosco. Sim. Você vem sentindo sintomas, vem sentindo mudanças, mas você negligencia aquilo. Até o momento que você vai para o médico. E muitas vezes você passou do ponto, né? Tinha tratamento, o tratamento doía menos, custava menos, era menos sofrível, e você retardou e vai encontrar, às vezes, uma solução muito mais custosa quando ela existe, porque muitas vezes passa do ponto, não existe mais forma de solucionar. Então, esse olhar cuidadoso para a saúde, para a família, ele tem que ser aplicado no ambiente empresarial. Não dá para negligenciar sistematicamente. Imagine você, tangibilizando esse exemplo, um financeiro que chega numa empresa numa segunda-feira e tem que conciliar 25 instituições financeiras. O que esse financeiro faz? Efetivamente. Ele não pensa. Ele serve ao fluxo, à rotina. Ele está escravizado pela rotina. Ele parou de pensar. Ele não tem tempo de pensar o negócio. Então, tem algo errado. Tem algo a se pensar, tem algo a se refletir.
Então, o nosso convite é sempre a essa parada técnica. Deixa eu parar aqui, deixa eu trazer alguém de fora que não está contaminado com a minha visão, apaixonada pelo negócio, que não tem, digamos assim, a contaminação que eu tenho aqui nesse negócio, que me traga uma opinião sincera, que às vezes vai me machucar, vai me maltratar, vai doer, mas é aquela que está faltando para eu dar o freio de arrumação ou a guinada que o negócio precisa enquanto há tempo de se fazer isso. Então, diria que talvez numa frase, né, não negligencie o caixa. Se tem alguma coisa que está incomodando ou roubando o seu tempo de pensar, dá uma parada técnica. Vamos ver o que eu posso fazer para voltar a ter tempo de pensar, para não ficar refém da rotina. Ou então, tem um vencimento de uma operação semana que vem. Eu estou olhando essa operação há 3, 4 dias do vencimento. Está errado. Porque as opções que vierem são as opções que você tem. Você não tem tempo de qualificar, de pensar, de programar, de mover, de saber o que fazer, de ver se isso é bom ou ruim. Então, está errado, né? Tocar as iniciativas empresariais sem essa antecipação, sem esse tempo de refletir, esse tempo de construir e outras, de dar ao credor, ao financiador, a visão correta da coisa. Porque quando você terceiriza para os 47 do segundo tempo uma sinalização de tomada de recurso ou de endereçamento de um tema que está ali para vencer, o seu financiador também percebe desorganização, isso aumenta seu risco. Isso pode desengajar os seus financiadores. E uma coisa que podia ser resolvida com 4, 5, 6 bancos, acaba por ser resolvida por 10, 15, 20 bancos. Então, e desatração de mercado. O mercado olha e fala... Pô, tá todo mundo lá, eu não quero entrar nesse ativo. Eu não quero ser o cara que vai pôr o dinheiro agora. Então, isso tudo vai construindo uma imagem que às vezes não é a imagem da empresa. Falta aquela organização. Então, não é custo investir em informação de qualidade, assessoria de qualidade, sistema de gestão de qualidade. Esse investimento vai ser pago muitas vezes em muito pouco tempo, né? A cabeça tem que ser essa, de fazer a coisa para qualificar o negócio, para diminuir o risco do negócio. E caro é não ter opção. Caro é abraçar a opção que está à mesa. É ter aquela opção como sendo a única, a tábua de salvação. Então, esse é um ponto que tem me colocado a refletir muito, e eu tenho escutado de muitos, né? A assessoria é cara. Não é caro. Olha aqui, só para a eficiência da operação, você não ter que ficar fazendo renovações 4, 5, 6 vezes por mês, pagando IOF, quando você sintetiza isso numa ou 2 operações sem o imposto, só a economia do imposto, eventualmente já pagou. E não só isso, né? Ter decisões ali muito claras para o empresário tomar e parar de ser imediatista, parar de ir do impulso do que ele viu que aconteceu do concorrente, achar que é o momento dele, e é onde que ele vai se perdendo e perde aí talvez uma grande empresa, uma grande história, por falta de preparação. Toninho, você foi muito assertivo, eu acho que isso tudo que você teve, essa transparência em compartilhar conosco, de uma forma direta, de uma forma prática, de uma forma realmente para mexer, para falar, essa daqui tocou aonde que ninguém, nenhum assessor, nenhum consultor teve coragem de me falar isso. Eu espero que essa fala que você tenha trazido ao longo dessa experiência de 30 anos, né, aí à frente também de uma das casas mais importantes de negociação de empresa do país, possa ajudar a impactar o empresário indiferente do tamanho que ele estiver. Sendo um micro ou um grande, a dor é a mesma. Sim. São pessoas por trás, né, que vão reagir a esse estímulo aqui que você trouxe, essa provocação muito bem colocada. Perguntas que a gente tem que se fazer a todo tempo, se estamos no caminho certo e com a convicção de se é aquilo mesmo que a gente quer entregar. Queria agradecer pelo tempo, agradecer pela a sua linguagem prática mesmo, em transmutar isso, né? Então, um micro que ouviu e um grande, ele foi impactado da mesma forma, isso eu tenho convicção. E acho que é para isso que nós estamos aqui, né? Para poder transformar ainda mais um mercado empreendedor tão grande, com tantas janelas de oportunidade, mas que precisa ali de assessores mais firmes, realistas, para a gente ter comunidades mais saudáveis. Sem dúvida. Eu estou muito honrado em receber o convite de vocês, em fazer parte aqui dessa mesa, trocar ideias, trazer os pontos de vista, trazer um pouco do que eu vivi e tenho vivido nesses anos todos. E são muitos, são inúmeros os exemplos
de sucesso quando se adotam medidas em linha com o que a gente tem discutido aqui nessa mesa, né? E tem muitas surpresas gratas, e quando você vai nas empresas para ter uma conversa, você às vezes encontra ambientes tão ricos, tão organizados, tão bem cuidados, que você sai da empresa, embora sem um negócio para assessorar, você sai da empresa parabenizando o que o empreendedor conseguiu construir. Então, tem muitos casos bem-sucedidos, né? Eles não são a maioria, infelizmente, mas essa troca, essa oportunidade de debater esses temas são sempre janelas importantes que qualificam muito, e eu estou muito agradecido de ter tido a oportunidade de discutir esses temas com vocês. Nós que agradecemos, Tony. Muito obrigado. Que seja a primeira vez de várias, porque uma pessoa com seu conhecimento e com essa vasta experiência de exemplos tem muito a contribuir aqui com o nosso canal, com esses insights. E a ideia é isso, né? Que a gente faça daqui um portal educacional, um portal prático para que as pessoas também possam se qualificar e se movimentar no tempo correto. Muito obrigado pelo tempo, uma grande honra te ter aqui. Ter Araújo Fontes é sempre assim, nosso irmão mais velho, né? Que está fazendo ali um excelente trabalho ao longo desses mais de 30 anos, que é uma referência para várias casas, inclusive para a própria Baico, no nosso nicho aí do PME. Muito obrigado, viu, Toninho? Abraços. Abraço, pessoal. Até o próximo VaiCast.